A gente é lá, trabalhador lá do Arautos, Madureira, 14º seu. E, inclusive, esse ano a gente teve um encontro lá de mediunidade, lá do 14º seu. E nós temos tido alguns casos, né, de jovens. Na verdade, a gente já trabalha com mediunidade com jovens há 4 anos, na Comerj. Há 4 anos que no Paulo 14 a gente vem trabalhando com orientação sobre mediunidade aos jovens, porque ao longo do tempo a coordenação geral da Comerj percebeu que os jovens que chegam à Comerj, né, com fraternização de mocidades espíritas, não sabiam quase nada sobre mediunidade, não tinham orientação sobre mediunidade, e acontecia um fenômeno, fica aqui que a luz está. Isso. Que um fenômeno na Comerj, que é uma elevação de vibração, e as pessoas no evento, 4 dias ali orando, como o clima de vibração aumentava, a sensibilidade mediúnica dos jovens ficava à flor da pele e eles não sabiam o que era aquilo. Ao longo dos anos isso vem acontecendo, então eu e o Márcio Godinho, agora em polos diferentes, mas inicialmente nós começamos juntos, eu no 14 e ele no 20, nós temos feito esse trabalho. Você também agora está, vocês dois, né? Estão fazendo isso lá também no polo 20, não é isso? E esse trabalho de passar questões da mediunidade, e lá no polo 14 nós temos tido assim uma busca, uma procura muito intensa, inclusive de pessoas adultas, não só de jovens, né? Esse ano, se não me engano, foram 50 ou 60 pessoas. Como era na hora do almoço, eu falei, poxa, o negócio está sério, porque o pessoal estava abrindo mão de 1 horinha da hora do almoço para vir estudar com a gente. Então essa questão do jovem com a mediunidade, e logo depois que a gente começou esse trabalho na Comerj, o que acontece? A gente começa a ter também um fluxo grande de jovens com problemas mediúnicos na nossa casa. Então aqui é um estudo de um trabalhador, né? Não é uma pessoa, não é um especialista, mas a gente tem lidado com isso. E eu sou uma pessoa muito questionadora, né? Eu gosto muito de analisar as coisas. Então eu trouxe algumas coisas aqui que são assim reflexões de observações que a gente tem feito, tá bom? Serve até como uma explosão de ideias, né? Não é nenhuma coisa assim, essa é a única, não, é uma questão que a gente está sempre tateando nesses temas, né? Então a gente quis abrir com o livro dos médios. Média é toda pessoa que sente num grau qualquer a influência dos espíritos. Essa faculdade é inerente ao homem, quer dizer, faz parte da vida do ser humano, é orgânica, né? Não constitui um privilégio exclusivo. Isso, a doutrina espírita, a gente sabe, ela vem trazer isso em detrimento da visão anterior. Há uma visão anterior, em que o pajé, o xamã, o grande pai, ou o sacerdote era aquele que tinha o poder, né? O poder, e era alguém privilegiado. A doutrina espírita diz que não, que esse fenômeno é um fenômeno natural. Não há em quem tem a mediunidade nenhuma evolução espiritual. A pessoa não é um escolhido, um sacerdote. Todo mundo tem. Então Kardec vai trazer para nós uma outra visão sobre o fenômeno da mediunidade, que não é uma coisa. Pode passar. E aí no item 221 ele vai, já vamos direto no tema. É perguntado no livro dos médiuns, Kardec pergunta aos espíritos: será inconveniente desenvolver a mediunidade das crianças? Crianças, aqui a gente está partindo do pressuposto
1 a 12 anos, 1 a 13 anos, tá? Crianças mesmo. Certamente, e sustento que é muito perigoso, porque esses organismos frágeis e delicados seriam muito abalados e sua imaginação infantil muito superexcitada. Assim, os pais prudentes as afastarão dessas ideias, ou pelo menos só lhes falarão a respeito no tocante às consequências morais. Então, vamos entender a pergunta, né? Desenvolver a mediunidade. Estimular, né? Que a mediunidade aconteça. Então você tem, por exemplo, crianças com 7, 8 anos que veem coisas, que percebem, que tem insônia muitas vezes, né? Chega na casa espírita procurando passes e tudo mais. Você não vai pegar essa criança e fazer com ela. Tem religiões que fazem, a gente não tem nada a ver com os outros. A gente não está dizendo o que os outros, de outros credos, devam não fazer. Mas o que os Espíritos nos explica é uma coisa exata. Uma criança ainda está num processo de entrada no seu organismo físico, tem um mundo ainda fantasioso. Às vezes eu tenho amigos que falam assim: ah, bom eram os desenhos de antigamente. Às vezes a gente esquece, às vezes a gente fala isso, não fala? A gente não fala, ah, os desenhos de antigamente. Na verdade, quando antigamente a gente tinha 7, 8 anos, e a gente olhava para o desenho, a nossa relação de mental, de fantasia, era diferente. Se você pegar aqueles desenhos, muitas vezes, você não aguenta. Você vai assistir um manda-chuva. Você não vai assistir 3, 4 manda-chuva. Né? Bob Pai, Bob Filho. Você assistiu umzinho. Ah, é. Por quê? Porque a gente tinha uma outra, quando a gente via Bob Pai, o Hard, né? A hiena, o ligeirinho, era uma outra relação. Hoje a gente não tem como sentar, a gente tem uma outra idade. A criança, ela tem um mundo lúdico. Estimular isso com desenvolvimento é temerário. Não é o ideal. É algo que você não deve fazer. Essa orientação que os Espíritos já nos dão em 1861 é exata. Você tem que, muitas vezes, fazer o contrário. É tirar a coisa do mistério, esclarecer a criança. Ela não pode assumir uma responsabilidade dessa com 8, 9, 10 anos. Aí vem a próxima pergunta, item 7. Mas há crianças que são médiuns naturais, seja de efeitos físicos, de escrita ou de visões. Haveria nesses casos o mesmo inconveniente? Entenderam a diferença? Uma coisa é você estimular a criança. Outra coisa é a criança que já tem aquilo naturalmente. Por algum motivo. Ela já possui aquilo. Não. Quando a faculdade se manifesta espontânea numa criança, é que pertence à sua própria natureza e que sua constituição é adequada. Não se dá o mesmo quando a mediunidade é provocada e excitada. Observe-se que a criança que tem visões, geralmente pouco se impressiona com isso. As visões lhe parecem muito naturais, de maneira que ela lhe dá pouca atenção e quase sempre as esquece. Mais tarde a lembrança lhe volta à memória e é facilmente explicada se ela conhecer o Espiritismo. Ou seja, se puderem dar a ela a orientação adequada. Então, nessa pergunta, não se trata do desenvolvimento da mediunidade, mas sim da criança que tem isso lidar de forma natural. É diferente. Você não está provocando nada. A criança já traz aquilo. Eu lembro de um caso de uma criança que morava numa cidade do interior de Minas e os pais dela tocavam, não sei, instrumentos lá, música, seresta, dentro de casa. E ela via
aquele povo todo vindo do cemitério, desencarnado, ia assistir a seresta. E ela corria para o quarto e ficava debaixo da cama. E as crianças ficavam, o que é isso? Porque ele via aquele monte de desencarnado e ele não sabia direito o que era aquilo. Né? Já com 3 anos, 3, 4 anos. Aquele monte de desencarnado e a criança corria para o... Até ela entendeu, até os pais entenderem que ela corria. Não é porque ela não gostava da música, mas é porque ela via aquele monte de desencarnado. E que ela, até ela entender que era desencarnado, até ela entrar na evangelização. E essa criança se tornou um médium, lá de Minas, e nunca perdeu a vidência. Nesse caso, ela nunca perdeu. Mas é comum uma criança, o quê? Com 6, 7 anos, ela está meio cá, meio lá. A moleira também não está fechada. Então ela está meio... que André Luiz fala que só os 7 anos é que ela está totalmente encaixada pelo espírito e corpo físico. Então, é comum que antes disso a criança tenha percepções que muitas vezes mais tarde ela não vem a ter. Né? Vamos então andando. Dá mais um toquezinho. Então, criança, nesse sentido, de 1 a 13 anos, a gente colocou aí, que tem mediunidade extensiva, você não estimula nada. Toma passe com frequência. Evangelização com bastante teor espírita. Eu quero comentar isso aí. A gente era evangelizador lá no Arautos, e nossas crianças, na época, isso anos 80, elas eram das ruas próximas, mas eram crianças carentes. E a gente usava... Oi? Aqui também. E a gente usava o DIG da FEB, aquelas apostilas da FEB. E aí a gente dando estudo, como eu falei, eu gosto de questionando. Aí aquelas apostilas, não sei se mudou. Moisés, Velho Testamento, 10 mandamentos, não sei o que. Aí eu ficava olhando, 1 ano, 2 anos, falei, doutrina espírita. Aí eu falei, não, vamos mudar isso aqui. Vamos falar de reencarnação para as crianças. Claro, adaptando. Vamos falar dos princípios básicos da doutrina. Eu pegava os mais velhos, pegava de 11 anos, 12. Quando eu comecei a falar, mas isso não fala da minha igreja. Eu falei, mas aqui não é a sua igreja. Aqui é doutrina espírita, que é espiritismo. Que eles chamavam Arautos, porque o Arautos tem um formato. A igrejinha. A igrejinha. Quando aquele menino falou isso... Qual é o bairro dele? É Madureira. Quando ele falou isso, para atingir meu objetivo. Porque essas crianças já estavam lá quando eu cheguei. Elas estavam na evangelização há anos. E elas não distinguiam o que elas aprendiam na igreja católica, na igreja evangélica e na casa espírita. Por quê? Claro que na apostila lá tinha orientação também. Claro, gente. Era um calhamaço desse tamanho. Eram as apostilas, né? Não era tempo de internet, né? Era aquelas apostilas grandonas. Você ali, mas era muito diluído. Muito diluído. Então, às vezes a criança participa da evangelização e a gente não fala da doutrina espírita. Às vezes. Aconteceu comigo. Ou fala pouco. Ou fala pouco. A gente fala do evangelho, ótimo. Falamos do evangelho. Aí você conta a parábola do filho pródigo. A gente fez um estudo lá na Arautos. Eu dei um estudo lá na Arautos sobre o filho pródigo. É igual o que eu aprendi na igreja quando eu era católico. É igual em qualquer lugar que você fala do filho pródigo. Não é? Para a criança, as parábolas de Jesus que você falar são aquele fundo moral e só. A criança não distingue, mas quando você vai falar sobre reencarnação, eu me lembro nitidamente, hein, André? André já foi? Aquele menino grandão que está na igreja batista, lembra dele? Ele que falou, mas isso não aprende na minha igreja não. Eu falei, mas aqui não é.
a igreja ali, que é a igreja da minha rua, quase minha vizinha. E ele hoje está lá até hoje. Quando ele falou isso pela primeira vez... Ele ainda está no centro da igreja? Não, ele está na igreja. Está na igreja. Graças a Deus. Os 2 irmãos foram assassinados e ele sempre foi diferente. Os 2 irmãos a gente evangelizou, mas já morreram. Eram 3, ele foi o único que está lá. Mas ele sempre foi, tanto que foi ele que questionou. Mas os outros não, os outros estavam ali, não percebiam. Mas eles iam por causa do lanchinho, né? Do lanchinho. Eles só iam, é tudo na rua assim, né? A gente dava o lanchinho no final, né? Você conhece esse? Estranharam o evangélico, está ali, o católico, mas eles iam com outro objetivo. Não, eles iam com o lanchinho no final. Às vezes a gente tinha que separar a briga. É aquela história, né? É complicado. Então, evangelização com teor espírita. Parece estranho, mas é nesse sentido que eu estou falando. Da gente tomar cuidado de fazer a diferença. Até porque eu fui católico e muitas vezes você vê textos que não fazem diferença nenhuma. Parece um texto neutro. Né? Às vezes a gente tem que tomar cuidado com isso. A doutrina espírita, ela é consolador prometido porque ela veio esclarecer certas coisas. Então, a própria luz do ensino do Evangelho não pode ser exatamente igual sempre. Alguns pontos você tem que... Olha, Jesus aqui, isso aqui, isso aqui, isso. Aí você fala de doutrina. Você fala de Jesus e junto com Jesus você fala de doutrina espírita. Para a criança e para o jovem. Pais, aí é uma coisa mais complicada que foge do nosso escopo, né? Mas não, a gente tem que citar também. Pais conscientizados de manterem um padrão vibratório bom em seu lar. Porque é comum a criança chegar com problemas de mediunidade e quando você vai verificar, o problema não é bem a criança. O problema é a confusão que ela vive, o ambiente, né? Todas as coisas que ela vê, não espiritualmente, que ela vê com os próprios olhos, ao vivo e a cores. Né? Pai se estapeando, pai se xingando, pai se drogando e outras cositas mais, né? Então, não adianta só trazer a criança e esquecer que eles que estão trazendo, quando isso acontece, não é o caso de uma evangelização com crianças carentes, que eles também têm um compromisso de manter o lar evangelizado, né? Quando a criança com mediunidade ostensiva, ela precisa de um ambiente tranquilo no seu lar. Quanto mais a mediunidade dela for extensiva, mais ela vai sofrer repercussão. E ela precisa, desde cedo, ser estimulada nas ações de caridade. Claro que você não... Como assim? Criança de 7 anos fazer caridade? Você dá o exemplo, pai. Levar ao orfanato, levar a asilo, participar de qualquer atividade em que a criança seja estimulada a trocar, a amar, né? Até comprar coisas. Vai ter entrega de presentes para as crianças das assistidas. Leva a criança para ela ver. Né? Ela desde cedo está acostumada a esse clima do amor. Isso. Aí podemos. Jovens com mediunidade ostensiva. Tem uma ligeira diferença. Começa que nós vemos lá as médiuns que trabalharam com Kardec, uma tinha 15 anos e a outra tinha 20. O próprio Chico Xavier, ele começa com uma mediunidade dele, se não me engano, a trabalhar mesmo com 17 anos. 17 anos. E é comum, em quem tem mediunidade ostensiva, é comum, vocês aqui podem confirmar isso ou não, que a mediunidade aflore na adolescência. Né? Justamente no momento em que o jovem, ele está fazendo a transição da infância para a adolescência, em que seu corpo está crescendo, em que há uma chuva de hormônios,
em que há uma explosão de energia, a libido, todo esse processo de crescimento, é aí que surgem os fenômenos de efeitos físicos, até de poltergeist, é comum nessa idade de 14, 15, 16 anos. Então você está lidando com um jovem que ainda não tem maturidade, que precisa pensar na formação da sua vida, mas está lidando com uma coisa ali viva. Tomar passe com frequência, evangelização com bastante teor espírita, lar evangelizado, paz consciência, quase a mesma coisa. Estimular a ação nobre de caridade, aí já não é não só levar para ver, mas fazer com que o jovem participe. Esse jovem não pode ser só neutro. A gente pode estimular o jovem. Visita asilo, entrega de sopa, visita a orfanato. O que mais, gente? Instituições de crianças com deficiência. Exatamente, com crianças, pessoas com deficiência. Ou seja, ele começar a tomar contato com um clima de amor. Porque lá fora, ele toma contato com várias outras coisas. Lá fora não, né? Cadê? Celular. Aqui dentro, eu ia mostrar, pegou o celular, mas tá. Aqui no celular, a gente dá aula, a maior dificuldade que a gente tem hoje é o celular e fone de ouvido. Celular e fone de ouvido. E ali ele tem um mundo naquela caixinha. Então, a gente precisa levar esse jovem a vibrar numa outra sintonia. Porque como a mediunidade dele é ostensiva, a ambiência natural desse turbilhão de informações é densa, é terra-terra. Então o jovem, ele vai logo, desde cedo, ele chega, é difícil aquele jovem que chega com a mediunidade clean. Ali um espírito. Aqui uma luzinha. É sempre aquela coisa de com medo, coisa densa, pesada, aquela coisa meio aterrorizante. Por quê? Porque esse mundo terra-terra, os espíritos mais terra-terra, eles até assombram. Eles até fazem burro. Eles fazem isso. Eles gostam, são bebês, né? Então, é comum você chegar com esse jovem, então estimular a caridade. E aquilo que a gente faz na Comerge, que a gente percebeu que é uma demanda que a Casa Espírita não está fazendo. Estudos claros sobre como a mediunidade é algo normal. Esclarecer sobre a visão espírita do mundo espiritual. Isso é uma questão muito séria. Então, estudos claros sobre como a mediunidade é algo normal. Você acaba lidando com jovens que não sabem o que é mediunidade, não acham que é normal, têm um medo que se pela. E muitas vezes que a gente viu em Comerge, a gente frequentou Comerge quando era novinho, depois a gente voltou, tem uns 14 anos que a gente está lá, Paulo, trabalhando junto, mais ou menos 10, 12, 14, alguma coisa assim, 12 anos. E o que a gente percebe, que depois levou a fazer esse, é que isso não é falado com os jovens, e quem dá aula para os jovens, também por não ter experiência, não aborda os assuntos, ou aborda sim, de uma forma muito en passant. Então o jovem, ele não sabe o que é mediunidade, o que é isso. Claro que tem exceções, né, gente? Claro. Mas a média dos jovens que chegam, eles não têm conhecimento nenhum. Aí eu me lembro de um jovem, que hoje é um homem, mas era um jovenzinho na época. Eu me lembro ele na quadra, porque ele viu um monte de pessoas de branco, e chorando, e a gente levando ele. Ai, um monte de pessoas de branco. É um que está na cozinha, não sei se ele está no 14 ou no 20 agora, um branco grandão, meio fortão. Eu me lembro dele jovenzinho, a vidência dele abriu, e eu não me lembro o nome disso assim. Eu estou me lembrando da cena, né? Um monte de gente branca, e eu que querendo ver essa gente branca há 50 anos que eu não vejo. Você vê aquele jovenzinho de 14, 15 anos, está no 7 ele. E ele com 14, 15 anos, e a mediunidade dele abriu ali numa sensibilização. E ele não sabia nada sobre o que era aquilo. A gente senta com ele, conversando, nada.
Então aí começa um problema nosso, nas nossas casas espíritas, que é o quê? Falar sobre a mediunidade. Explicar o que é. O jovem ele tem que aprender a lidar com isso. A orar, a não ter medo. Não é bicho-papão, não é demônio. E aí vem uma questão que é das mais complicadas aqui, na minha opinião, mas eu não queria não falar disso. Até porque a gente está falando sobre uma percepção que é pessoal, tá, gente? É pessoal. Mas é autêntica. Eu até conversei rapidamente hoje com o Márcio Godinho, e aí é que depois que eu demorei a chegar. Quando eu falei sobre isso, a gente começou a falar, a gente estava almoçando, esclarecer sobre a visão espírita do mundo espiritual. Sábado passado, na Educação da Mediunidade, estudo que a gente dá lá no Arauto, estudo teórico, a gente usa a apostila da FEB, a jovem de 18 anos começou a falar sobre uma certa divindade, né? Então essa divindade não existe. Eu falei, calma, não é assim. Não, mas essa divindade existe, porque quando eu vou lá, aonde que ela ia? Ela ia no terreiro. E aí é que está a questão. Eu sinto a divindade, eu sinto a energia das águas. Eu falei, olha só, não é assim. A gente deu um estudo sobre espírito da natureza. Você vê o estudo dos espíritos da natureza, dos elementais? Não. Aí o outro jovenzinho falou, o outro jovenzinho respondeu para ela, estava lá, o sol. Não, ela não veio. Aí ela olhou para minha cara. Ela olhou para minha cara. Não. Falei, então, lá a gente explicou. Explicou. E isso que ela falou é uma coisa que a gente não está atento. O jovem eclode a mediunidade dele, aí vem o espírito e fala assim, meu nome é Helena. Ele vai nos sites de Umbanda e procura Helena da Praia, e procura, que Helena da Praia é assim, que Helena da Praia é aquilo, aí vem, que eu tive Helena da Praia. Qual foi o nome que o espírito falou? Helena. Ele não falou Helena da Praia. Quem está fazendo, eu estou dando um nome, os nomes não são esses, mas isso tem acontecido. E esse jovem lá pelas tantas, ele já começa a associar, se ele vê um índio, é porque ele é de Oxóssi, é Oxóssi, eu acho. É Oxóssi, então ele tem que trabalhar lá, que tem que botar, que ele vai para os lugares procurar. O jovem está indo. E aí você tem um jovem da mocidade, que não sabe direito o que é espírito. Gente, índio, aqui Brasil tem 5.000 anos de índio. O mundo espiritual está cheio de índio. Qual é a casa espírita que não tem índio? Não é só na Umbanda que tem índio. Escravo? Quem que não foi escravo? O que mais tem é escravo, a gente foi escravo. O fato de você ver escravos, ou o escravo falar por você, um ex-escravo, perdão, não quer dizer que você tenha que deixar a doutrina espírita e ir para a Umbanda. E isso a gente não está fazendo. Esclarecer que o mundo espiritual não tem divindade. O mundo espiritual tem o que, gente? Espíritos. Nós não estamos falando contra a religião, gente. Vocês estão entendendo a questão? Nós não estamos aqui falando, nós achamos a Umbanda uma coisa séria, respeitosa. Meu irmão é da Umbanda, leva muito a sério o que ele faz.